Ei, gente, eu sou a Letícia e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre a lição Ação do Pensamento na Literatura e na Oratória, do livro O Espiritismo na Arte, né? Essa é a lição 7 e ela procura explicar como que o pensamento participa da criação artística, principalmente na literatura e na oratória, né? Ou seja, como que as palavras vão se transformar em textos, poemas, discursos que são capazes de tocar as pessoas. E o texto ele começa afirmando que o pensamento é, antes de tudo, um dom de observação. Isso significa que toda a criação começa na forma que a gente observa ao nosso redor, né? O escritor ele vai observar as pessoas, os sentimentos, os conflitos, né? O poeta vai perceber os detalhes e emoções que muitas vezes passam despercebidos. O orador ele observa as necessidades e as dores daqueles que estão escutando. Mas o pensamento não é só uma capacidade intelectual. Ele também possui um direcionamento moral. A gente pode usar a nossa inteligência para interesses materiais, para conquistar o poder, para alimentar os nossos desejos, mas a gente pode levar esse pensamento e colocar ele a serviço do que é belo e do que é bom, né? Do esclarecimento, do aprimoramento moral. Por isso que a arte ela não depende só da habilidade técnica do artista. Ela também depende daquilo que a gente cultiva dentro de nós mesmos. Em seguida, o texto ele apresenta a inspiração como uma forma de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele diz o seguinte: o espírito, quando ele está liberto da matéria e chegou a uma certa elevação, pode transmitir o seu pensamento diretamente a seres ainda encarnados. Daí os fenômenos da inspiração. Pensando nesse trecho, os espíritos que cultivaram literatura, poesia, oratória, eles se aproximam daqueles que estão encarnados e possuem interesses semelhantes. Então, escritores desencarnados, eles são atraídos pelos escritores que ainda estão encarnados. Aqueles antigos oradores podem se aproximar daqueles que usam a palavra para ensinar, consolar, para defender uma causa. Mas isso não significa que o espírito só chegue e toma aí a obra pronta e se vira. Não, a inspiração é como se fosse um encontro de pensamentos. Então, aquele que está encarnado, ele ainda possui suas experiências, seus conhecimentos, sua memória, sua sensibilidade. A influência espiritual estimula essas capacidades, então ela amplia uma ideia, ela desperta uma intuição, mas a pessoa continua participando ali ativamente do processo de criação. Então a gente pode comparar esse processo como se fosse uma sintonia, né? A gente se aproxima mais fácil daquilo que combina com a gente, daquilo que a gente sintoniza. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, né? Porque é uma forma da gente sintonizar com aquilo que a gente estabelece afinidade. A lição também traz que existe uma relação constante entre pensadores encarnados e desencarnados. Um grande pensador, depois de ter desencarnado, ele não vai perder aquilo que ele desenvolveu enquanto estava aqui encarnado. Suas virtudes, conhecimentos, sua experiência continuam fazendo parte dele. Lá no mundo espiritual, ele pode compartilhar todo esse processo, todo esse caminho com outros espíritos e inspirar também aqueles que ainda estão aqui encarnados. E ao mesmo tempo, espíritos que passaram por um período lá no mundo espiritual, aprendendo, recolhendo experiências, eles podem reencarnar e trazer essas impressões aqui em uma nova existência. E aí a lição ela relaciona esse processo ao surgimento de grandes escritores, poetas e oradores. E isso faz a gente pensar que nenhum talento nasce do nada, assim, completamente pronto. Tem todo esse processo, mas a capacidade também pode vir de muito estudo, muito esforço, muita experiência acumulada, tanto nessa encarnação quanto em encarnações passadas. Então, o talento não é só um privilégio, né? Ele representa uma grande responsabilidade. Quando fala sobre oratória especificamente, a lição ela destaca a intuição e a vontade. Um grande orador não é só uma pessoa que conhece palavras bonitas, que sabe falar muito bem. É alguém que consegue perceber o ambiente, entender o público e encontrar a melhor forma de transmitir a sua mensagem. Segundo o texto, essa sensibilidade pode ter sido desenvolvida antes mesmo de reencarnar, né, através de experiências lá no mundo espiritual. Mas isso não significa que ela não tem que ser trabalhada aqui na vida material. Então, é preciso estudar, organizar as ideias, aprender a ouvir, aprender a se comunicar muito bem. E, além disso, tem uma responsabilidade muito moral na questão do uso da palavra. Então, a mesma palavra que consola alguém pode manipular alguém.
Aquilo que a gente fala, que esclarece, pode confundir da mesma forma. Então, um discurso que defende justiça e igualdade também pode incentivar a violência, preconceito. Por isso que não é só falar bem, é preciso perguntar por que eu estou falando, a serviço de que eu estou colocando a minha palavra. A lição ela representa diferentes níveis de escritores, poetas, oradores. Algumas produções ainda estão muito presas ao materialismo, né, aos interesses imediatos, mas outras elas conseguem expressar o belo, o bom, sentimentos mais elevados, sentimentos mais nobres. Então, quanto mais puro e elevado for o pensamento, mais elevada vai ser a arte que vai nascer a partir dele. Isso não significa que uma obra precisa falar diretamente de religião para ter um valor moral, né, uma história sobre perdão, uma poesia sobre esperança, um discurso contra a injustiça, um texto que vai ajudar alguém a entender melhor sua própria existência, sua própria elevação, podem ser formas de trazer, né, lições morais. A, a espiritualidade está menos naquilo, no assunto em si, mas da forma do que o assunto é tratado, né? Ele nos torna mais sensível, mais consciente, mais humano, mais disposto a ajudar e a compreender o outro. Em um dos momentos mais simbólicos do texto, ele nos traz que no mundo espiritual os pensamentos podem ser percebidos através de luzes, de cores, de vibração. Cada variação de sentimento produz uma expressão diferente. Então, enquanto aqui no mundo material usamos muito de palavras, sons, gestos, imagens para transmitir as nossas ideias, lá no mundo espiritual, o próprio pensamento ele é percebido de uma forma mais direta. E aí, isso nos ajuda a entender que os pensamentos não são ocultos ou indiferentes, né? Eles produzem efeitos tanto na gente quanto ao nosso redor. Então, pensamentos de ódio, de egoísmo, de violência vão gerar vibrações que são mais ruins, assim por dizer. E pensamentos bons, né, de carinho, de justiça, de amor, produzem vibrações boas. Por isso, a gente tem que educar o nosso pensamento. Mas não fingir que a gente não sente raiva, medo, ódio, mas sim reconhecer esses sentimentos e transformar, ao invés de alimentar eles, né? E no fim, a lição apresenta um convite muito bonito. Portanto, dediquem-se a pensar com arte. E pensar com arte não significa que todo mundo tem que ser um artista, um escritor, um poeta, um grande orador. Significa que a gente tem que procurar a beleza, né? Tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade na forma que a gente transmite as nossas ideias. Então, uma conversa que a gente pode ter com uma pessoa pode ser uma forma de cuidado. Uma mensagem pode entregar esperança, uma história vai ajudar alguém a enxergar a vida de outro modo. Uma palavra que a gente fala no momento certo pode acompanhar uma pessoa nessa e em outras encarnações. Então a arte ela é um veículo do pensamento. E o pensamento, quando ele é guiado para aquilo que é belo, para aquilo que é bom, nos aproxima de Deus. Então, acho que a reflexão que essa lição nos deixa é o pensamento do que nós estamos transmitindo através dos nossos pensamentos e através das nossas palavras. Porque todo mundo, mesmo sem escrever livros, sem fazer grandes discursos, influenciamos aqueles que convivem ao nosso redor. Então, que a gente possa usar a arte, todas as formas de expressão, né, não só para mostrar aquilo que a gente sabe, mas para transmitir aquilo que nós já desenvolvemos dentro de nós mesmos. Obrigada por ouvir essa lição e nos encontramos na próxima. Tchau, tchau.